E nós vamos então meditar na palavra de Deus. Abra em 2 Reis, segundo livro da história dos reis de Israel, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 em diante. Segundo Reis, capítulo 9, verso 30 em diante. Até o 37 será nossa primeira leitura. Vou ler esse trecho sangrento da Bíblia. Acompanhe a leitura. 2 Reis, capítulo 9, versos 30 a 37. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve Pazinri, que matou o seu senhor? Alguém pode desligar esse ventilador, por favor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. Então ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como o esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Vamos orar. Pai eterno, diante desse relato da Tua palavra, nós agora queremos aquietar o nosso coração e pedir que o Senhor fale e nos dirija, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que sejamos orientados segundo a luz da Tua palavra. Faz isso, ó Pai, nós pedimos por amor do Teu nome, por Tuas muitas misericórdias, apesar de mim, mas por Tua fidelidade, fala ao Teu povo. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Você leu o texto, acompanhou a leitura. Essa cena é digna de um filme de terror. Concorda comigo? É impressionante. É assustador. Jezabel. Jezabel é um dos personagens, e no caso uma vilã, nós poderíamos chamar assim, usando uma linguagem mais contemporânea dos filmes, né? Tem alguns filmes de terror, você já deve ter assistido algum deles, que parece que o vilão nunca morre, né? Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, parece que mata e volta, nunca acaba, e vem a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é aquele vilão que às vezes tem até fã-clube. Jezabel poderia ser um desses vilões, ou essa vilã bíblica. E eu gostaria de falar um pouco sobre a história de Jezabel com você hoje. Nós podemos sim aprender algumas coisas, porque é um personagem falado na Bíblia em vários trechos. E eu gostaria de voltar algumas páginas para fazer isso. Se você puder voltar aí na sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, 1 Reis capítulo 16, é onde Jezabel nos é apresentada pela primeira vez no relato bíblico. Nesse tempo em que a monarquia de Israel estava funcionando, já havia ali a divisão do reino de Israel entre o reino do sul e o reino do norte. Você sabe que isso acontece depois de Davi, vem Salomão, e quando Salomão, filho de Davi, morre, o reino de Israel é dividido em 2, então fica o reino do norte e o reino do sul.
Estes fatos acontecem no reino do norte, que é conhecido mais à frente como Samaria, e às vezes a Bíblia chama de Efraim, é o reino do norte. E nesse reino do norte aparece esta personagem, associada a um rei chamado Acabe. Você está com a página aberta aí, 1 Reis 16, a partir do versículo 29. Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. Ele, apesar de ser ruim, ele reinou 22 anos em Israel. Diz o texto que ele foi pior do que todos os reis que vieram antes dele. Olha que haviam reis pior, ruins antes dele. E ele foi pior. Ele foi idólatra. Ele seguiu a Baal. Ele construiu a casa de Baal em Israel. E além de construir a casa de Baal em Israel, ele fez um poste ídolo em Israel. Ele estabeleceu, portanto, uma religião oficial em Israel pagã. E aí ele se casa para completar o quadro com a filha de um rei pagão. O versículo 31 diz que, se não for a coisa pouco que ele já havia feito, ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios. Os Sidônios eram um reino que ficava ao norte ainda de Israel, fazia fronteira com Israel, e foi e serviu a Baal e o adorou. Bom, Baal é uma divindade dos cananeus, essa divindade aparece muitas vezes na Bíblia. Baal era conhecido como deus da fertilidade pelos povos pagãos que estavam ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, melhor dizendo. E Baal, ele tinha um culto, as pessoas cultuavam a Baal. Há um relato bíblico que diz que nos cultos antigos, acreditava-se que Baal e a deusa Astarte, ou Astarote, que também aparece na Bíblia, esses dois deuses eram como marido e mulher, e eles copulavam, e desta relação vinham as chuvas, a fertilidade da terra. Era assim que os cananeus, os sidônios acreditavam. E por isso era tão importante Baal, porque quando havia seca, eles cultuavam a Baal e criam que a chuva vinha por causa de Baal e Astarote, a deusa do amor para eles. Por isso, os cultos e as festas a Baal apelavam ao impulso procriador, à licenciosidade, incluindo a prostituição masculina e feminina, que se tornou um acompanhamento indispensável nesses cultos de fertilidade. Não sei se você sabe, mas no culto que Deus estabeleceu em Israel, toda a questão relacionada ao sexo, a relação sexual, era afastada do culto. Não poderia haver qualquer vestígio de sêmen ou de qualquer tipo de sangue no culto. Isso era uma regra, era uma lei estabelecida por Deus, justamente para evitar que esse tipo de culto pagão acontecesse em Israel. Hoje, na nossa sociedade, o sexo se tornou não apenas método de culto, mas item de culto. As pessoas cultuam o sexo. E o sexo, ao longo da história, tem sido usado como meio de culto a deuses pagãos. E isso estava acontecendo em Israel, no culto feito a Baal. Por isso irrita tanto a Deus. O poste ídolo que Acabe levantou era um tipo de Baal adaptado a Israel. Tanto que quando mais à frente Elias vai enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo, você vê ali uma divisão clara, 400 profetas de Baal e 450 profetas do poste ídolo. Então a idolatria foi estabelecida através deste rei, e não apenas a idolatria. Nós temos a participação, a influência maléfica, sedutora de Jezabel nessa história. E temos um rei que se associou e se curvou a este culto e às influências de sua esposa chamada Jezabel. Aí logo em seguida, no capítulo 17, nós temos o aparecimento de um personagem muito importante na Bíblia, que é o profeta Elias. E Elias tem
uma participação nesse momento de enfrentar a idolatria. Tiago, na sua epístola, diz que Elias orou insistentemente para que não chovesse. E não choveu. Por quanto tempo? Quem sabe? 3 anos e meio. Orou insistentemente. E quando esse tempo de seca, de falta de chuva vem, automaticamente era juízo de Deus e mostrava o quão fraco era o Deus dos cananeus, dos sidônios, porque o Deus que eles cultuavam era Baal, e se Baal não mandasse chuva, significava que Baal não tinha poder. Então foram 3 anos sem chuva. E sem chuva não tem plantação, não tem colheita, os animais morrem, e aí o que acontece? As pessoas passam fome. Mas Deus faz isso em Israel, porque o povo todo estava envolvido na idolatria. A história é longa. Elias, nesses 3 anos, vai para Serepta, que por curiosidade é a terra da Jezabel, dos sidônios, e ele se esconde lá. Deus preserva a vida dele, abençoa a vida de uma viúva, e aquela casa recebe o sustento. Mas depois desse tempo, no 3º ano, capítulo 18 já de 1 Reis, Elias volta e desafia os profetas de Baal, e você sabe qual é o resultado disso. Elias vence, mas uma coisa é importante destacar. Olha aí o capítulo 18, versículo 4, nesse período. O que Jezabel fazia nesses 3 anos de seca, em que Elias não era visto, Elias havia sido escondido, protegido por Deus? Haviam outros profetas em Israel. O que Jezabel fazia nesse período? O texto diz, versículo 4, porque quando Jezabel fazia o que, gente? Exterminava os profetas do Senhor. Havia uma perseguição mortal contra os profetas do Senhor. Eles eram mortos. Houve um homem chamado Obadias, que escondeu em sua cova 100 profetas, os sustentou nesse tempo com pão e água, mas muitos morreram. Foi um período de seca e foi um período de perseguição religiosa em Israel. Mas esse período, então, culmina com a volta de Elias, o desafio que ele faz aos profetas de Baal, e eles sobem ao Monte Carmelo. Você sabe o que acontece? Os profetas de Baal não conseguem invocar o seu Deus, o altar deles não é aceso. Elias invoca o Deus de Israel, Deus responde com fogo, o altar pega fogo, e acontece toda aquela cena. Elias, lá no capítulo 18, a partir do versículo 38, mostra isso. Caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto. E aí o versículo 40 do capítulo 18 de 1 Reis diz que Elias pegou os profetas de Baal, os levou a um determinado local e ele os matou. Há uma coisa interessante na Bíblia que muitas vezes nós não entendemos. Deus faz juízo. Deus executa juízo. No Antigo Testamento, especialmente, nós vemos isso claramente. Algumas vezes, nós vimos de manhã hoje o caso de Nabal, né? Diz lá que Deus matou ele. Deus o matou. Às vezes Deus mesmo executa o juízo dele na história. Às vezes Deus manda um povo inimigo e entra em Israel e executa juízo, as pessoas morrem. Às vezes Deus manda anjos para fazer isso. E às vezes Deus manda os seus servos, os seus profetas para fazer isso. No Antigo Testamento, antes de Cristo, antes do estabelecimento do Evangelho, da aliança oferecida a todos os povos, nesse tempo em que nós estamos vendo aqui, Deus executa juízo, inclusive através de pessoas, que Ele leva e levanta para este fim. E Elias é levantado aqui não apenas como profeta, mas como juízo sobre a vida destes que estavam afrontando o Deus de Israel, cultuando a um Deus falso e criando uma cultura de prostituição, uma cultura de pecado, de idolatria tremenda contra Deus. Esses profetas morrem. E é interessante que nesse momento da história alguém diria assim: agora a Jezabel está acabada. Poderia ser o final do primeiro capítulo aí do filme, né? Terminou o filme, os profetas de Baal morrem, Jezabel, e agora, o que você vai fazer? E para melhorar a questão, Elias ora e começa a acontecer o que em Israel? Chover.
mostrando que quem manda na chuva não é Baal, é Deus. O rei Acabe corre para casa, chega em casa, e como um homem muito subserviente aos mandos da sua mulher e desmandos da sua mulher perversa, ele conta tudo o que aconteceu e Jezabel manda um recado para Elias: que os deuses me façam o que eles quiserem, se amanhã, a essa hora, Elias, você já não estiver morto. Elias foge para o deserto, se esconde numa caverna, você sabe disso, mas Deus manda ele sair, e quando o Senhor manda ele sair, Deus dá a Elias 3 tarefas. Você pode ver essas 3 tarefas no capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19, versos 15 a 16. Quais são as 3 tarefas que Elias tinha, mandados por Deus, que Deus haveria de fazer depois daquilo que havia acontecido em Israel? Elias tinha que voltar e ungir Hazael, rei sobre a Síria. Deus manda Elias ungir um rei em outro povo. Quer dizer que Deus manda não apenas em Israel, Deus manda fora também, né? Olha, Hazael vai ser rei sobre a Síria. Isso vai acontecer depois. Deus manda Elias ungir Jeú, rei de Israel. Jeú não era de linhagem real, não era filho de Acabe, ele era um dos capitães dos exércitos. Mas ele diz isso: haverá um novo rei em Israel. E Deus manda Elias ungir Eliseu, um outro profeta, para ficar no lugar de Elias. E Elias, a primeira coisa que ele faz é ungir Eliseu. Você conhece a história. Eliseu passa a seguir Elias. Se você virar a página da sua Bíblia, aí, a partir do capítulo 20, parece que Jezabel dá uma sumida da história. Há outros profetas agora falando. O capítulo 20 especificamente mostra a ação de profetas em Israel. Parece que havia terminado aquela perseguição ferrenha. Parece que Jezabel, apesar de não ter morrido e apesar de ter ameaçado Elias, ela deu uma encolhida, ela deu uma recolhida, mas ela continuava ali na casa, no palácio de Acabe. E aí acontece um fato interessante, muito marcante no capítulo 21 de 1 Reis. Está com a Bíblia aberta aí? Está acompanhando aí? Havia um homem que tinha um campo, o nome dele era Nabote. Ele tinha um campo, uma propriedade ao lado do palácio do rei Acabe. Esse campo foi chamado mais à frente de Vale de Jezreel, porque o dono dele era um jezreelita. Acabe olha para aquele campo, para as plantações, para as vinhas de Nabote, e ele fala assim: ô Nabote, vende para mim sua vinha, o seu campo. Eu sou o rei, eu pago o que você quiser. E Nabote falou assim: olha, rei, obrigado pela oferta, mas eu recebi de herança, eu gosto muito desse lugar, eu não quero sair daqui, eu vou ficar aqui, eu não quero te vender. Acabe fica muito triste, vai para casa tristonho, né? Começa a tomar vinho, brincadeira. Ele vai lá, senta. A esposa Jezabel, muito astuta, fala assim: por que o rei está triste? Que tristeza é essa? Aí Acabe conta a história para Jezabel, e Jezabel fala mais ou menos assim: você é um homem ou um saco de pipoca? Você é rei ou não é? Que história é essa? Se você quer o campo, você é rei. Se você quer lá, faz assim, Acabe, deixa comigo. Deixa comigo, Acabe, que aqui eu vou dar um jeito. E Jezabel encontra a oportunidade. Resumindo a história mais uma vez, ela levanta falsas testemunhas contra Nabote, acusa Nabote de ter falado coisas, proferido blasfêmias contra Deus. Nabote é levado a julgamento, as falsas testemunhas acusam Nabote. O que acontece com Nabote? Ele é levado para fora da cidade e ele é apedrejado e morto. Faz lembrar alguma coisa a você? Falsas testemunhas acusam um homem inocente, é levado para fora da cidade e é morto? Faz lembrar alguém? Estevão, tem mais um aí. Jesus também, né? Falsas testemunhas, acusado, julgado injustamente, condenado, levado para fora da cidade. Bom, Nabote aqui é um dos exemplos de injustiça. Gente, para você ser injustiçado, sofrer perseguição, basta você fazer o que é certo. As pessoas não precisam de motivos
para condenar você, elas criam motivos. E aqui Nabote, ele é morto. E o pior disso, Acabe fica sabendo, Jezabel dá uma notícia, olha, sabe uma coisa, o rei, meu marido querido, por acaso, assim, Acabe morreu, Nabote morreu, Acabe se levanta, vai lá e toma posse do campo de Jezreel. Por isso esse campo se torna um lugar de maldição para Acabe, para Jezabel, porque Elias vai aparecer de novo aqui, a partir do versículo 17, do capítulo 21 de 1 Reis, e vai dar a Jezabel e a Acabe uma sentença dada por Deus. E olha aí o versículo 21, do capítulo 21 de 1 Reis, a partir do versículo 21, olha a sentença de Deus contra Jezabel e Acabe. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, um outro rei que aconteceu, que fez algo parecido. E como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste, fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, segundo os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Eu penso que Elias era um homem extremamente corajoso. Depois de tudo que ele havia passado, Deus chama Elias e fala, Elias, vai lá de novo falar com Jezabel e Acabe. E diz isso, desse jeito. E ele diz. Essa ousadia, gente, de crer na palavra de Deus, confiar no Senhor, e de confiar nele a ponto de falar aquilo que ele quer que seja falado, é algo que se espera da igreja também. Nós precisamos ser firmes naquilo que a palavra diz a nós, que temos que viver e ser firmes como testemunhas de Jesus nessa terra, enquanto nós estamos aqui. Porque a história continua. Acabe morre, a partir do versículo 29, do capítulo 22, há uma guerra. Acabe morre de uma forma assim, completamente estúpida, vamos dizer assim. Ele estava na guerra, na batalha, o rei com a sua armadura, o rei Acabe, e um soldado entesa o seu arco e lança uma flecha, por acaso essa flecha, sem mirar em lugar nenhum, e essa flecha vai cair bem em Acabe no vão da sua armadura, e ele morre, ele é ferido de guerra. Já pensou isso? Você vai para a guerra, você nem saiu para a batalha, você está ali esperando a batalha, e um cara lá de qualquer lugar joga de qualquer jeito, a flecha cai em você e atravessa a sua armadura, e Acabe ferido quase que mortalmente. Essa flecha foi dirigida por Deus. O sangue de Acabe começa a descer pela sua armadura e fica acumulado no fundo do seu carro de guerra. Esse carro de guerra é levado novamente para Samaria, e enquanto eles estão lavando o carro de guerra, vêm os cães e lambem o sangue de Acabe, cumprindo a profecia que Deus havia dado a Acabe, feito a respeito de Acabe. Ele morre. E aí, depois dessa história, você pergunta, e Jezabel? Como está Jezabel? Depois da morte do rei, será que ela se enfraqueceu? Será que ela aposentou-se? Se você ler a história bíblica, você vê que Jezabel continua influenciando. Não apenas os seus filhos que sobem ao trono, mas também outros reis, inclusive no trono de Judá, porque os reis de Judá começam a se casar com as filhas de Acabe. Logo, eles tinham uma ótima sogra. Você reclama da sua sogra? Não reclama da sua sogra. Porque imagina ser Jezabel a sua sogra. Né? Ela mandava em tudo. Mandava em Israel, no reino do norte, mandava no reino do sul, e tudo corria como ela queria. Resultado disso? Deterioração cada vez maior espiritual do povo de Deus. E aí nós temos o final do primeiro livro
dos Reis, e começamos o segundo, e aí você tem aí aparecimento de Eliseu como personagem principal. Elias é arrebatado ao céu, Eliseu começa seu ministério, vários milagres são narrados, vários sinais de Deus. É interessante que numa época tão difícil, de tanta perseguição, de tantos problemas, Deus está fazendo grandes coisas ainda. Os milagres feitos através de Elias, de Eliseu, todos os sinais, tudo era feito numa época extremamente difícil. Gente, se os nossos dias estão difíceis, creia que Deus está ainda manifestando poder através da igreja. Ele não depende do poder dos homens. Deus age conforme a vontade dele, no poder dele, e ele estabelece o tempo e a vontade dele. O tempo de Acabe já havia acabado. 22 anos de terror em Israel. Seus filhos começam a reinar, o primeiro deles, Acasias, e reina apenas por 2 anos. E depois o irmão de Acasias, Jorão, começa a reinar, e são mais 12 anos de reino dos filhos de Acabe. E Jezabel ali, na orelha do rei, faz isso, faz aquilo. Mas Elias, ao partir, deixa Eliseu, e Eliseu então começa a cumprir. Lembra? Elias tinha 3 tarefas: ungir Eliseu, seu sucessor, e ungir 2 reis: Hazael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. Elias não termina essa tarefa, o seu sucessor é que termina. Nós temos o cumprimento disso, da unção ou da designação, mais propriamente dita, de Hazael como rei da Síria, no capítulo 8 de 2 Reis, versículo 13. É interessante que Hazael não foi um rei muito legal para Israel. Ele foi rei da Síria e ele invadiu Israel mais tarde e trouxe matança, também trazendo juízo de Deus sobre Israel. E no capítulo 9 nós temos finalmente Jeú sendo ungido rei sobre Israel. Eliseu manda um dos seus ajudantes, outro profeta, para visitar Jeú no campo de batalha. Jeú era um capitão dos exércitos, ele está reunido com outros capitães. Esse jovem profeta chega e fala: Jeú, eu tenho um recado para você. E eles então vão para um lugar separado, e aí esse profeta unge Jeú e diz: olha, o Senhor te levantou como profeta em Israel. E essa tarefa de Jeú, dada por Deus, ela é descrita na Bíblia como alguém que foi levantado para desraigar a casa de Acabe, 2 Crônicas 22:7. Jeú foi levantado por Deus para finalmente terminar com esse reino de terror, de idolatria, que estava afligindo não apenas Israel, mas também Judá. E aí nós temos o capítulo 9, que se você ler em casa depois com calma, você vê como Jeú chega até a Samaria, chega até o palácio do rei, encontra ali o rei que estava ferido, quase morto, e Jeú, ele mais uma vez entesa o seu arco, ele solta a flecha e a flecha atravessa o filho de Acabe, Jorão, por entre a sua armadura, atravessa pelas costas, sai pelo coração e Jorão morre. Parece muito forte isso, concorda comigo? E é muito forte. É difícil a gente ouvir e ler o relato bíblico e entender que esse mesmo Deus que está aqui, João diz que Deus é o quê? Amor. É difícil para a gente conseguir conciliar as duas coisas. Como que esse Deus que é amor, descrito no Novo Testamento, que também no Antigo Testamento se diz amor e se mostra como Salvador, esse Deus agora se mostra como Deus que traz vingança, que traz juízo, mas é o Deus que traz justiça. Se Deus realmente é amor, Ele deve zelar pelo que é bom e Ele precisa punir o que é mal, porque se Ele não punir o que é mal, Ele não é bom. Entendeu a lógica? Portanto, se existe amor, existe zelo. E Deus tem o direito de executar juízo. Ele é o justo, o que, gente? Juiz. E Ele efetua e tem efetuado o seu juízo ao longo da história, e como este juízo que você está vendo aqui, é parcial, é temporal, mas um dia Ele virá trazendo juízo pleno, completo e definitivo. E nós aguardamos esse dia, o dia do Senhor, dia do juízo.
para muitos dias de terror, mas para outros dias de glória. E aqui está Jeú fazendo aquilo que Deus havia estabelecido. E olha só o versículo 22. Sucedeu, 22, capítulo 9 de 2 Reis. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: "Há paz, Jeú?" Esse é Jorão, o filho ainda de Acabe, antes dele morrer. Ele respondeu, olha Jeú falando com Jorão, antes de Jorão morrer: "Que paz? Em que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as tuas muitas, o que, gente? Feitiçarias. Como eu disse no começo, Jezabel era feiticeira. Ela praticava feitiçaria em Israel. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu Jorão entre as espáduas, e a flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. E aí você pergunta: e Jezabel? Jeú agora chega nesse momento que Deus havia previsto. Ele entra no campo de Jezreel, aonde Jezabel estava no seu palácio, lá em cima, na torre. O texto mostra como essa morte acontece. Nós lemos no começo, versículo 30, Jeú chegando a Jezreel e Jezabel soube. 3 coisas sobre Jezabel aqui antes da sua morte. Da sua própria natureza, ela é sedutora. Ela usa os seus atributos femininos para seduzir para o mal. Veja, ela vê que Jeú chegou, ela pintou em volta dos seus olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Sedução. Ela é manipuladora. Ela diz aqui a Jeú algo que, se você não ler o contexto todo da Bíblia, você não entende. Ela diz assim: teve paz Zinri, que matou o seu senhor. Zinri foi um rei, lá no primeiro livro dos reis, que matou o rei e tomou o poder. Por outros motivos. Jeú estava fazendo isso a mandato de Deus. Mas Jezabel quer criar na cabeça de Jeú confusão, para que ao confundi-lo, tire ele do objetivo que ele havia se proposto a fazer. Então há um caráter muito esperto, manipulador de Jezabel. Mas Jezabel cai. Ela cai, como qualquer outra pessoa poderia ter caído. Jezabel poderia se achar deusa, imortal, ou qualquer coisa desse tipo, infalível, mas ela também cai. E ela cai terrivelmente, literalmente. Jeú olha para quem estava ao lado dela, os eunucos, e diz: quem está comigo? E 2 ou 3, então, estando ao lado de Jeú, atiram Jezabel janela abaixo. E ela cai no chão, o sangue dela espirra pela parede, os cavalos, a cena é terrível. E Jeú passa por cima dela com o carro. Quer cena mais forte que essa? 18 anos para cima. Essa é a cena que nós estamos vendo aqui. Quer cena pior do que essa? Leia o que a Bíblia diz no Apocalipse. Quando Jesus vier, o sangue correrá à altura do freio dos cavalos, dado ao juízo de Deus que será estabelecido na segunda vinda de Cristo. Você está preparado para esse dia? E aí você fala assim: Jezabel morreu. Está aqui, ó. O texto ainda diz: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias. A palavra de Deus se cumpriu. Jezabel morreu. Ela foi julgada pelos seus pecados aqui na terra e será julgada também no fim e eternamente. Aí você fala: então Jezabel acabou, não acabou? Morreu, né? Daí você está fazendo um programa de leitura da Bíblia, da igreja, e vai lendo, vai lendo. Aí você vai lendo, está no final do ano, você abre lá em Apocalipse, capítulo 2. Vai abrindo comigo aí, vai. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2. Estou chegando no final, tá?
versículo 20. Na igreja de Tiatira, que é uma igreja elogiada por Deus, até por Jesus, havia uma mulher, e o nome dela é Jezabel. Parece parte 8 da Hora do Pesadelo, né? Volta de novo. Parece o Thanos, né? Quando volta de novo. Quem assistiu o filme entende, tá? Voltou. Jezabel, é claro que não é a mesma pessoa, tá? É claro que não é que Jezabel ressuscitou, apareceu aqui de novo. Mas o nome Jezabel aqui é muito sugestivo. Há duas possibilidades. Pode ser que o nome Jezabel tenha sido atribuído a esta mulher que existiu ali no primeiro século, na igreja de Tiatira, e foi atribuído esse nome porque a ação dela é muito semelhante à ação de Jezabel lá no Antigo Testamento. Pode ser também que, apesar dela ter essa ação, o nome dela também fosse Jezabel. É provável que seja realmente o nome Jezabel, e o comportamento dela foi o comportamento típico de uma Jezabel. Na igreja, perceba, ela está onde, gente? Dentro da igreja. Uma Jezabel dentro da igreja. E Jesus está aqui criticando a igreja, porque diz, olha, vocês toleraram essa mulher chamada Jezabel. Uma igreja que tolera Jezabel. E o que a Jezabel está fazendo na igreja de Jesus? Ela se declara o quê? Profetiza. Ela se diz profetiza. Ela se diz enviada por Deus, ela diz que tem a palavra de Deus. Ela não somente ensina, mas o que ela faz aí, gente? Seduz os meus servos a praticarem o quê? Tem a ver com o culto de Baal, dá para relacionar com Jezabel, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, culto pagão dentro da igreja, comportamento promíscuo dentro da igreja, e mais, ela pratica ocultismo. Acompanhe a leitura um pouco mais abaixo aí, versículo 24, de Apocalipse 2. Digo, todavia, a vós outros, os de demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, o quê? As coisas profundas de quem? Ocultismo. Vá a uma livraria hoje, dessas mais populares aí que você encontra nos shoppings. Vá na seção de livros para adolescentes. O que mais você vai encontrar são livros de ocultismo. Junto com o ocultismo vem feitiçaria, bruxaria, invocação de espíritos e assim por diante. Só que tudo isso hoje numa roupagem bonita, agradável, a tal ponto que é tolerado por muitos. Jezabel, pasmem, continua viva. Continua agindo. Acompanhe o que eu vou te falar agora. Jezabel morreu? Não. Ela está sempre tentando perverter, destruir e matar aquilo e aqueles que pertencem a Deus. Ela é o disfarce perfeito para os planos de quem, gente? De Satanás. Ele pode ser um dragão feroz, assustador e destruidor, ou pode também se cobrir da beleza feminina ou masculina para enganar os fracos e idólatras. Jezabel, preste atenção, continua hoje cantando, dançando e pedindo a cabeça dos servos de Deus, assim como fez a filha de Herodias, pedindo a cabeça de João Batista. Jezabel continua escrevendo inúmeros livros, incentivando as novas gerações a se dedicarem à feitiçaria. Sejam boas bruxas, diz ela, conheçam os segredos de Satanás. A Wandinha, quem assiste entenda, a Wandinha está aí dançando no imaginário de muitos, terrivelmente má e popular. Jezabel não se arrependerá nunca dos seus pecados. Ela
certamente experimentará o juízo vindouro, preparado para Satanás, seus anjos e também para Jezabel e seus filhos. Ela não quer ir sozinha para o abismo, seus filhos a seguirão. Mas, irmãos, não se enganem, Jezabel é popular, muito popular, e será popular nesse mundo até o fim. Ela não é odiada pelo mundo, ela é louvada, ela é ovacionada, ela é querida. Ela tem muitos, muitos seguidores. Ela é aplaudida de pé. Poemas e canções são dedicados a ela. Ela é o símbolo da beleza, do poder feminino. Seja empoderada, diz ela, Jezabel, como eu sou. E ela tem muitas seguidoras, muitos fãs. Tantos fãs que é possível encontrar poemas e poesias dedicados a Jezabel. Tem um nacional. O autor e compositor e cantor Lulu Santos e Nelson Motta escreveram uma música, eu não vou falar toda a música, mas um trecho, se referindo a Jezabel. Eles dizem: ó feiticeira de Judá, que me incendeia e faz voar, sereia do meu mar, astronave do meu ar, Edelweiss do Himalaia, tu és Maia, tu és Má, tu és a deusa da ilusão, eles dizem, e eu te amo. Uma música escrita recentemente em louvor a Jezabel. Jezabel é famosa, ela é bonita, mas ela é má. Mas o povo gosta, aplaude e segue Jezabel. Mas, meu irmão, existia um Jeú enviado por Deus. E nós temos não Jeú, nós temos quem? Jesus. Jesus não apenas venceu Satanás, mas ele foi traspassado pelos nossos pecados. Ele não apenas envergonhou os demônios na cruz, mas ele tirou a nossa vergonha. Porque nós sabemos, muitas vezes nós demos audiência para Jezabel. Muitas vezes nós quisemos uma forcinha de Jezabel para conseguir o que nós queremos. Mas o Senhor nos tirou desse laço. E Jesus é muito, muito melhor. A vida que Jesus nos dá, a salvação que Cristo nos dá, Jezabel jamais poderá nos conceder. Nós cremos e seguimos Jesus. Ele esmagou a cabeça da serpente e nos dá hoje o Evangelho que nos liberta dos enganos de Jezabel. Você e eu, faça uma visita na sua mente, no seu imaginário. Procure ali, pode ser que haja algum vestígio de Jezabel ainda. Lança fora Jezabel da sua vida. Você que tem filhos, converse com seus filhos. Pode ser que Jezabel já esteja nos ouvidos deles. Assim como Jezabel falou aos reis jovens de Israel e de Judá, Jezabel pode estar fazendo belos e compridos vídeos de YouTube onde seus filhos se alimentam das doutrinas maléficas de Jezabel. Toda uma geração de meninas tem amado Jezabel. Toda uma geração de meninos tem sido enfraquecidos por causa de Jezabel. Nós não servimos e seguimos nem Jezabel e nem o Deus de Jezabel, que é Satanás. Tenhamos atenção, prudência, vigilância. Andemos com Jesus, andemos na luz. Amém?